Opa, estamos ao vivo, pessoal. Boa tarde novamente, né? Mais uma vez aqui com o grande professor Marcos Severo. Já o parabenizo aqui pelo Dia dos Professores, né? Sensacional aí esse professor que ensinar é uma arte, né? Com certeza, tão quanto aí escrever um quadro, esculpir uma escultura, né? Como eu até botei no LinkedIn hoje um textinho, né, falando, né? Realmente é uma arte, né? Você tem que encadear os conteúdos e você tem muita responsabilidade aí porque você influencia muitas pessoas, né? Na vida de muitas pessoas, então é muito legal. Então, parabéns aí, mestre Marcos Severo. Com certeza, Tiago, obrigado. Feliz Dia dos Professores para você também. E a gente está sempre aprendendo, né? A ideia é Com essa. certeza, somos eternos aprendizes, né? A gente aprende mais do que ensina, né? Com nossos alunos. Exatamente. Muito legal. Então, pessoal, olha lá, tem um monte de gente já aqui. Cadê? Ó, Henrique, boa tarde. Marco Antônio, Natan, ó, tem o Clauder, a Sara, boa tarde, o FG aqui, olha lá. Tem uma galera do Maravilha, deve ser tua aluna não. aí. Sara Daniel, né? O Natan, Ó, eu sei que é a Sara, não sei se ela é atualmente aluna ou vai ah, ser, mas mas, boa mas, tarde a mas todos ela, aí. ela é da UFG também, então tá no bolo. Boa tarde, mestre, prazer poder aprender. E aí, a nova professora aí Olá. surgiu. Maravilha. Sensacional. Unifesp aqui, ó, maravilha. Então, pessoal, só para dando um highlight aqui, né, do projeto, né? É um projeto aqui onde a gente vai ter lives de Marketing Analytics, né, comigo, o professor Marco Severo, né? E a gente vai ter aí uma sequência de lives, né, toda quinta-feira às 15 horas, tá? Então já anota aí na tua agenda, já separa aí esse dia, né? E para participar efetivamente do projeto e receber o certificado pela Universidade Federal de Goiás, você tem que preencher o formulário que está aí na descrição, tá? Que é por onde a gente vai mandar uma prova prática, né? Que a gente vai corrigir quando você mandar para a gente. E do momento que você obter 60% ou mais de aproveitamento, você vai ter direito ao certificado, tá? Então, basicamente é isso, né? Professor Marco Severo, na outra aula, né, ele ensinou aí a importar o banco de dados para o Gretel, né? Falou um pouco do Gretel, certo, mestre? Isso aí. E maravilha, mostrou o site. E hoje a gente vai ficar mais com a parte do R, né? E depois vai jogar para o professor para ele fazer análise descritiva, tá? Então, para isso, a gente tem que primeiro saber como é que baixa o R e instala ele na sua máquina, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai ver aqui como é que baixa o R, tá? Então, calma aí, só um minutinho, por favor. Share screen. Tela inteira. Beleza. Então, vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Então, ó, basta você digitar R-Project aqui no Google, tá? Deve ser o primeiro que vai aparecer. Tá? Então, basicamente, você digita R-Project, dá um Enter, tá? E aí, ó, você vem aqui, ó, tá vendo, ó, R-Project e tudo mais, né? Você pode vir aqui direto, pode até ir direto, tá? Mas vamos fazer aqui o caminho mais completo, né? Vamos aqui, ó, vem aqui no site, entra nele, né? Tá? Você vem aqui no site, aí você vem aqui, ó, download A ou R, como você queira, tá? Beleza. Aí o próximo passo é você escolher o CRAN, né, que é onde vão ter os pacotes, né? Que são os pacotes, né? São funções aí que os abençoados dos usuários criaram para resolver nossos problemas, né? E eles mesmos tiveram esses problemas, né? E eles viram que eles precisavam resolver esses problemas frequentemente. E aí eles resolveram empacotar essa solução, né? E chamar quando ele quiser, tá? Então, basicamente, isso são os pacotes, tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, um CRAN no Brasil na Fiocruz, né? Você pode botar aqui, ó, Fiocruz, Importante dizer que são tá? servidores, né, Tiago?
Sim, sim. A Fiocruz lá tem uma calhambaço de pacotes, né? Tem uma porrada de pacotes lá no CRAN, né? Que é dedicado ali na Fiocruz, e você pode baixar do servidor lá da Fiocruz para tua máquina, tá? A gente vai ver que são dois passos, né? Instalar e depois carregar, tá? Tem dois passos para você utilizar. Mas basicamente aqui, ó, download AR for Windows, né? Vou vir aqui. Aí você vem aqui, ó, install for the first time, tá? E aí você vem aqui, ó, download a 4.0.3, tá? Que é a mais recente de todas, beleza? Então você vem aqui, clica, basicamente, ó, ele já vai começar a baixar aqui, né? E aí, do momento que ele abrir aqui, você começa a dar next, 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 toda a vida, né? Não importa a plataforma que você tem aí, se você tem Windows, Mac, Linux, ele roda em toda, ele é multiplataforma, tá? E ele é gratuito, tá? Um software livre gratuito utilizado aí no mundo todo pela NASA, IBM, o Google, né? Então, realmente é uma linguagem bem potente, né? Sobretudo quando se fala em estatística, tá? Mas ela também faz muita, muita, muita coisa, tá? Então, eu vou... Aqui, todo mundo pegou, pessoal? Deixa eu ir aí no chat para ver se todo mundo conseguiu baixar até aqui, né? Quem ainda não tinha o R na máquina, conseguiu fazer os passos aqui? Me dá um joinha aí, por favor, se você conseguiu. O R baixa no MacBook. Acredito que sim, Sara. O Mac também tem a versão do R, tá? Aqui eu entrei no Windows, né? Mas dependendo do teu sistema operacional, você pode ir no que você precisar aí, tá? Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Sim, tranquilo, tranquilo. Baixa sim. Beleza. Então, qualquer coisa, depois você fala aí. Então, agora a gente baixou a linguagem de programação, né? Ela vai ser um prompt bastante feio, né? Ou vai ser azul ou vai ser preto, né? Depende aí do que você vai baixar, né? Mas à medida que você for digitando os comandos, ele não vai fazer autocomplete, né? Que nem uma IDE faz. O que é uma IDE, né? A IDE ela faz a interface, né? Ela te dá o point click para você instalar de forma point click, né? Só clicando ali no botão, né? Ela te faz autocomplete à medida que você tem objetos na memória, você vai digitando e ele faz ele completa, né? Para você não ter que ficar lembrando do nome exatamente do objeto que você criou, né? E entre outros, janelas gráficas, né? Então tem várias tem várias utilidades para a IDE que traz para você utilizar. Tem gente que utiliza só no R puro, né? Mas eu não aconselho, tá? Se tem algo para facilitar a gente, então, né? Para que ficar dando murro em ponto de faca, né? Então, beleza. Então aqui a gente baixou a linguagem R, tá? Então vamos voltar lá no Google, tá? Aí no Google, agora você vai digitar RStudio, tá? Assim, ó, RStudio, RStudio, tá? Então aqui, tá? O RStudio, aí você vem aqui em Download, tá? O nome da IDE que a gente vai baixar é o RStudio, tá? Tem outras ideias. Inclusive, para quem é do Python, o Jupyter Notebook roda R também, tá? Ele vem... tem também o RStudio dentro do Anaconda, né? Mas eu prefiro que a gente baixe por aqui, tá? No site do RStudio. Então, ó, você vem aqui, ó, escolhe a versão, né? Tem várias aqui, você tá vendo? Tem pagas. Eu nunca precisei usar paga, tá? Ele diz aqui quais são as vantagens em relação à gratuita, tá? Mas eu nunca precisei, tá? E eu sempre usei a gratuita, tá? Em todas as empresas que eu passei, eu sempre usei a gratuita e aconselho vocês baixarem a gratuita também, tá? Então aqui, ó, RStudio Desktop, free, né? Você vem aqui, ó, download.
Aí download, ele vem aqui, ó, a mais atual, né? Tá para sair a release da 1.4, né? Inclusive é bastante legal, né? Ela já incorpora o Markdown de você fazer PDFs automáticos e tal. Você consegue já encadear como se fosse um notebook mesmo, o próprio bloco de notas que você tem lá dentro do RStudio, que eu vou mostrar o que é isso para vocês. Então aqui, ó, download RStudio for Windows, né? Se você tem outros sistemas operacionais, você vem aqui embaixo, ó, tem ó, macOS, Ubuntu, Fedora, enfim, né? Tem o que você precisar aí para baixar, né? Eu vou baixar aqui, ó, RStudio for Windows, tá? Então, basicamente é a mesma coisa, né? Baixou aqui, você vai lá, next, 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 toda a vida, tá? Eu não vou instalar não, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Se você baixou aqui, é só seguir next, next, next toda a vida que você vai conseguir instalar o R, tá? Se você tiver alguma dúvida, você fala aí, né? Mas agora eu quero saber aí se alguém ficou com dúvida, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Pode usar o RStudio Cloud. Tem o RStudio Cloud também, tá? Eu não aconselho vocês usarem aqui. Tem inclusive também o Google Colab, né? Você pode usar o Colab com R também, tá? Mas usa aqui, baixa o RStudio, né? Eu acho que você vai gostar do RStudio, ele é muito bom, é uma ideia bastante boa, tá? R já faz parte do meu PC. Opa, é nóis, é isso aí. Beleza. Então, o Clécio só tem que cuidar da formatação da base de dados no Mac, ele pode não reconhecer alguns dados. Eu nunca usei o Mac, então eu não posso te dizer se realmente isso acontece de fato, mas fica a dica aí do Clécio, então, para dar uma olhada. Presença ilustre aí do Clécio, um grande pesquisador da área de comportamento do consumidor. Olha aí, mestre Clécio, então já parabenizo aí também, professor, né? Maravilha, é o nosso dia aí. Maravilha. Então, obrigado aí pela presença. Então, pessoal, a gente já baixou o R e baixou o RStudio, né? Então, vamos ver como é que a gente coloca agora as bases dentro do R e do RStudio, né? Então, primeiramente, né, eu tenho aqui, ó, deixa eu só... eu tenho as bases aqui que o professor Marcos Severo me passou, né? É a mesma base da outra vez, né? BD Market Chocolate. E eu tenho um arquivo que é em XLSX, né? E um arquivo em CSV, beleza? Separado por vírgula. E o outro é um formato mais padrão do Excel mesmo, que é o XLSX, né? Então, para importar isso no R, né? Primeiramente, a gente vai ter que abrir o RStudio, né? Então, se você já acabou de instalar o RStudio, você vem aqui, digita ó, RStudio, tá? E aí você vem aqui, clica, né, nele, e aí ele vai abrir, tá? Eu, como já tenho aqui meu projetinho, né, eu já está aberto aqui, né? E aí ele abre aqui dessa forma aqui, tá? Ele está na mesma formatação que deve estar aí no seu, tá? Muito provavelmente, beleza? E aqui, o que acontece? Como é que funciona, né? Essa ideia. A gente tem aqui, ó, essa parte aqui que você tem os files que tem onde estão alocados o diretório que ele está apontando no momento, tá? Que ele está trabalhando, a pasta, né? Então, ó, tem aqui ó, os plots que você vai ter dos gráficos, tem os pacotes, se você quiser instalar um pacote, a gente vai ver como é que faz no point click, no point click aqui também, tá? Tem um helpzinho, se você quiser digitar para saber de alguma função específica, né? Ou você pode dar uma interrogação e pedir a função, né? No momento que o pacote já esteja instalado, ou se for da base do R, né? Porque os pacotes são adicionais do R, né? Mas dentro do R já tem uma linguagem que é base, né? Que vem com ele já, né? Quando você baixa e já resolve bastante coisa, né? Mas aí à medida que você for precisando, você vai chamando aí os pacotes para resolver os seus problemas. Thiago, pode falar. Acho que talvez é importante destacar que o R é um ambiente de programação estatística, onde você, no topo superior esquerdo, você digita os códigos, embaixo, logo embaixo, no topo inferior esquerdo, aí, onde você roda esses códigos, então você consegue modificar
os códigos ao mesmo tempo em que você roda eles Boa. embaixo. Né? Legal. Então, é um ambiente interativo. É bom destacar Boa. esse tipo de coisa. É Nem uma boa todos os dica aí do estatísticos mestre, são assim. né? Aqui eu costumo dizer que é o meu bloco de notas, né? Que é onde eu vou digitar os meus códigos, né? Aí aqui eu digito, né, as linhas de comando e aí eu dou run, né, ou aperto Ctrl Enter e aí ele vai comandar aquela linha que eu solicitei, né? E aí do momento que eu comandar, ele vem aqui do bloco de notas para o meu prompt, né? Que é onde ele está executando de fato os meus comandos, tá? Então, aqui é onde vão estar as minhas variáveis, né? Eu vou criar as minhas variáveis e elas vão estar todas aqui, sejam elas vetores, dataframes, né? Dataframes nada mais são do que cruzamentos entre linhas e colunas, tá? O que a gente está acostumado lá no Excel, né? A gente vai falar disso tudo aí durante a nosso curso, né? Mas basicamente é isso, né? Aqui vão ter os objetos, né? Então, o que acontece? Aqui, quando eu coloco tralha, eu posso fazer comentários, né? Então, isso aqui, mesmo que eu aperte Run, né? Ele não vai rodar, tá? Ele vai entender como um comentário, né? Então, isso aqui é mais para documentação. Se alguém pegar o teu código, ou você pegar esse código aqui 2 anos depois, para você lembrar o que você fez, né? Porque a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece que a gente esquece. Então, e aí quando vai ver, né, você sai botando um monte de comando e depois de 2 anos você não lembra nada do que você fez, né? Então é sempre importante você documentar o teu código, tá? E aí aqui, o que eu estou fazendo, né? Aqui eu estou criando um vetorzinho que vai ter o nome das bibliotecas, né, que eu vou utilizar durante o curso, tá? Isso é muito inteligente, né? Isso Beleza? é interessante essa maneira, porque em vez de você instalar um a um, você criou um Sim. vetor, aí virou e falou assim, agora instala tudo. Exatamente. Aqui eu estou criando um vetor para colocar todas as bibliotecas que eu vou utilizar, né, que eu vou precisar utilizar. E aí aqui dentro do LAPy eu falo que, olha, eu quero utilizar esse vetor aqui para carregar a minha biblioteca. O require ou o library, né, são dois comandos que vão fazer o seguinte: eles vão carregar a sua biblioteca, porque existem dois passos para você utilizar uma biblioteca, né? Primeiro passo, você instalar a biblioteca. Está lá no CRAN da Fiocruz, por exemplo, o pacote ggplot2, né? Então aqui, ó, se você vir aqui, ó, install, né? Aí você digita aqui, ó, ggplot2, né? Quando você aperta install, o que ele está fazendo? Fazendo uma comparação aqui, ele está trazendo lá do servidor da Fiocruz para a tua máquina, né? Então ele trouxe para sua máquina. Mas ele ainda não pediu para ser utilizado, né? Ele está na tua máquina, mas em algum momento você vai ter que o quê? Solicitar para usar aquele pacote. E aí o require ou library, que é escrito assim, ó. Tiago. Minúsculo. Pode falar. Só um destaque, a gente teve um comentário ali, eu realmente tentei e não funcionou. Parece que alguém falou aqui, o Fred França falou que o link com a base de dados não está funcionando. Que é exatamente o link que está na descrição do vídeo. Aí, não sei se algum problema de atualização, alguma coisa. O link está na descrição do vídeo do YouTube com a base de dados. O pessoal que chegou agora e quiser baixar a base, esse link aqui não está funcionando. Quer ver? Eu vou jogar aqui no chat privado. Calma aí, vamos ver aqui. Tá, é porque ele quebrou o link, né? Calma aí. Esse aí. Deixa eu ver aqui para ajeitar. Desculpa interromper, mas é porque eu acho que tinha um pessoal tentando baixar. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Eu vou botar o link correto lá, só um minutinho. Porque quando o meu estagiário deve ter colocado lá, ele quebrou, porque ele copiou e colou, né? Aí quebrou o link na hora. Mas eu vou ajeitar aqui, calma aí. Cadê o Estatística, Marketing Analytics? Então, ó, é esse aqui. Ó, agora eu vou botar aqui, ó, editar vídeo. Quem sabe faz ao vivo, né? Ó, ele estava quebrado, né? Inclusive todos os links estão quebrados, né? Aqui, esse aqui tá bom. Esse link aqui que era para ser o do Drive também tem que ser igual. Vamos lá.
Aqui é o link para se inscrever no canal. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui rápida, pessoal. Opa. Eita. Não. Tá errado, como aí. Isso aqui precisa. Cacetada. Esse mouse caneta é uma benção. Bom, depois eu ajeito isso aqui então, mas o que precisa é da base mesmo, então vamos focar no essencial. Então, pessoal, quem quiser baixar agora, acho que já vai conseguir, tá? Se não conseguir, me fala aí que a gente vê aqui de novo, tá? Mas tenta aí, por favor, vê se já consegue baixar. Enquanto isso, deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, vê aí, por gentileza, mestre, se tá funcionando o link agora. Entrou, só que não tem nada lá, tá assim. Ué, talvez este item não exista ou não esteja mais disponível. Não sei se está aparecendo para todo mundo. você tem conta na Hotmail? Se não tem, já era. Tá. Se não tem? Tudo bem. Não deve estar dando para mim, porque eu estou vinculado com uma outra conta que não o Hotmail, mas. Então é isso. É isso. Porque senão não vai aparecer. Porque é o OneDrive, né? O OneDrive é do Hotmail. Senão não vai entrar. Se você tem que logar com uma conta do Hotmail para pegar a base. Então, pessoal, beleza, voltando aqui então. Então eu tenho que instalar primeiro, né? Então o que eu estou fazendo aqui, né? Primeiro eu tenho que instalar, né? Então aqui eu posso fazer aqui. Como os meus aqui já estão todos instalados, né? Eu teria que dar uns. Eu botaria aqui, poderia botar aqui install.package, né? Ou vir aqui, ó, e fazer um a um, né? Fazer, ó, readr, tal, né? Tá? Então, isso aqui seria o que eu teria que fazer para instalar, né? Vocês aí, por exemplo, vocês vão fazer isso. Vocês vão vir aqui em install e vão instalar cada pacote desse aí, né? Ou botar de uma vez só também nessa função aqui, tá? Agora, para carregar, né? Para carregar, eu venho aqui e roda esse vetor aqui, essa linha 5 aqui da linha. Você pode clicar em qualquer parte da linha, tá? Que ele já roda direto, tá? Então, ó, à medida que eu criei o vetor, ele trouxe aqui, ó, tá vendo? Vetor pacote, certo? Então, eu vou comandar essa linha 10 aqui agora, tá? E aí ele vai carregar, tá vendo? Carregando pacotes exigidos. Aí ele vai carregar direto, né? Aqui eu poderia só carregar, por exemplo, só 2 pacotes, né? Que é o que eu vou utilizar. No caso, né? Eu só vou utilizar o readxl, né? E o outro que eu vou utilizar está dentro da base do R, né? Então eu não precisaria, tá? Então, ó, o que ele retorna aqui? Ele fala, ó, true, 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 ou seja, tá, beleza, funcionou. O segundo não funcionou, mas como a gente não vai usar agora, então não tem muito problema, tá? Que foi o Plotly, tá? O Plotly eu tenho que instalar depois. Então, beleza. O que acontece aqui? Primeiro passo para você importar o arquivo para o R é você dizer o diretório em que ele se encontra, tá? Como é que eu faço isso? Essa função aqui, ó, setwd, ela vai setar o diretório que eu quero, né? O que é isso, né? Por exemplo, se eu der getwd, né? Ó, ele vai falar que está nesse diretório aqui, certo? O que é esse diretório? É basicamente esse aqui, tá? Que é o que a gente vai trabalhar, beleza? Mas se acaso não tivesse, como é que eu faria, né? Eu teria que vir aqui, ó. Tá vendo? Ficou azul, né? Eu dou Ctrl C, né? Aí vem aqui, ó, digito, ó, setwd, tudo minúsculo, tá? Eu dou um Ctrl V dentro do parêntese aqui, certo? E aí aqui, antes de dar o Ctrl V, eu posso botar entre aspas, né? Apertar Shift aspas, e aí ele já deixa entre aspas aqui para mim, tá? Eu tenho que dizer como texto para ele. Então, ó, se eu apertar Ctrl V, ele já botou aqui para mim, certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Ou eu inverto essa barrinha aqui, tá? Ou eu boto uma barrinha para cada barrinha,
né? Ou seja, o R ele não entende essa barrinha aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso botar invertido, né, para todas elas, ou eu posso botar duas delas, tá? Então, ó, boto mais uma para cada uma aqui, ó. Mais uma para cada uma. Aqui. E acabou. Tá? Então, aí eu venho aqui, comando a linha 29. E aí, basicamente, para ver se funcionou, eu venho aqui na 32, comando ela. Ou venho aqui no Run, ou dou Ctrl Enter, tá? E aí, ó, beleza, ele setou o diretório que está a minha base, tá? Então, todo que ele for trabalhar, ele vai trabalhar nesse diretório, tá? Se você pedir para ele salvar arquivo, ele vai salvar nesse diretório, tá? Então, a referência dele é essa agora, tá? Beleza. E aí, a gente pode ver o seguinte, né? O primeiro arquivo que eu estou carregando é um arquivo CSV, tá? Lá eu subi, lá o que tem é o XLSX, tá? Depois eu boto CSV lá. O CSV, ele é o quê? Ele tem um separador ponto e vírgula, ou seja, entre as observações vão estar separados ponto e vírgula, tá? O que é header igual a true? Para ele dizer se tem cabeçalho ou não. Ou seja, se ele tem o nome das colunas dentro do arquivo ou não. Se eu falar que é falso, ele vai entender como se o nome das colunas fosse as próprias observações do arquivo, tá? Então, isso aqui é importante, tá? Você setar que ele é true se o nome das colunas existirem, e se não existir, você bota que é falso, tá? E o decimal é o quê? É o ponto flutuante, né? O que a gente trabalha aqui no Brasil é vírgula, né? Lá nos Estados Unidos é ponto, né? Então, você vai setar de acordo com o que a gente trabalhar aqui, tá? Então, como a nossa base aqui está trabalhando com o decimal vírgula e o separador ponto e vírgula, a gente vai ler com essa característica aqui, tudo bem? E aí, essa função read CSV, ela é capaz de ler o CSV, ela é da base do R, não precisa importar biblioteca nenhuma, tá? Essas bibliotecas todas aqui que eu importei, nada importam nesse comando aqui, tá? Por quê? Porque ele já é interno do R, ele já faz parte da base, tá? Então, aqui você pode ou botar seta, né? Ou botar igual, tá? Eu prefiro botar igual, beleza? Mas aí é questão de preferência, tá? Posso ser seta também, tá? E aí, você vai comandar essa linha aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou importando o banco e salvando na variável dado choque, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos dar Ctrl Enter, ou vem aqui em Run e roda, tá? E aí, ó, você vê aqui que ele criou o objeto, certo? Então, aqui ele sempre é o teu spoiler, né? Sempre quando você carrega um objeto, ele vai te dar um spoiler aqui, beleza? E aqui, ó, se você abrir aqui um pouco, ele vai te dar, ó, a quantidade de observações, que é o número de linhas, e a quantidade de colunas que tem o teu banco, tá? E aí, se eu quiser saber qual é o meu banco de fato, como é que eu faço? Posso vir aqui, ó, clicar, e ele já abre para mim o meu banco, tá? E aí você pode ver se ele foi carregado corretamente ou não, tá? Tudo bem? E, além disso, né, o que eu recomendo? Se você tiver um banco de dados gigantesco, né, não clique aqui direto, tá? Por quê? Porque quando ele clica aqui, ele faz o view, né? O view ele faz o quê? Ele carrega o banco todo dentro da memória, tá? Então, se tu tiver com um banco gigantesco, ele vai travar, né, teu computador, beleza? Se agora aqui, como eu sei que o banco não é muito grande, né? A gente está aqui com 104 observações, tá? E 31 colunas, então não tem um problema, né? Então eu dei view, tá? Mas se você tivesse um banco de dados gigantesco, você fazia assim, ó. Add, aí você chama dados, choque, tá vendo? E aí você bota. Se eu der head, ele vai trazer as 6 primeiras linhas, tá? É o padrão, tá? Então, se eu abrir um pouco aqui, vou fazer de novo. Se eu apertar para cima, ele recupera o código anteriormente digitado, tá? Então, ó, ele vai chamar as 6 primeiras linhas, tá vendo? Ele trouxe as 6 primeiras linhas do meu banco aqui, tá? Que aqui é o que a gente está acostumado lá no Excel, né? E repara que ele dá uma cagadinha aqui no nome da semana, tá vendo? No encode, né? A gente vai mudar o nome da variável, tá? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos voltar lá, vou fechar aqui, tá vendo? Você vem aqui, ó, fecha. Voltei aqui, né?
E agora, vou ensinar para vocês como é que faz isso no Excel, tá? Para você importar dados do Excel, aí não dá para fazer do Base, tá? Você tem que baixar uma biblioteca chamada readxl, é a que eu mais recomendo para você importar arquivos Excel, tá? Essa readxl aqui, beleza? E você tem a função read underline Excel. Geralmente essas funções com underline, tá? Elas vêm dessa ótica do Tidyverse, né? Que é um conjunto de pacotes que revolucionaram a linguagem R, tá? Trouxe uma proximidade aí com SQL, facilitou para trabalhar com datas, fez toda a abordagem de filtro, então trouxe um encadeamento mais lógico, inclusive ficou com uma ideia mais próxima da do Python, né, da lógica de você puxar, né, botar ponto para chamar a função, assim por diante, usando o pipe, né, que a gente ainda vai ver. Tá? Então, essa função readExcel, né, você tem que dar o que para ela? Aqui, né, eu dei o quê? Eu dei o nome, ponto a extensão do arquivo. Né? Eu esqueci de falar aqui. Tá? O nome, ponto a extensão do arquivo. Aqui não é diferente, não. Tá? Você tem que dar o nome do banco de dados, ponto a extensão dele, que é XLSX. Só que como eu estou trabalhando com planilha, né, que é um Excel, eu tenho que dizer para ele qual é a sheet, né, qual é a aba da planilha que eu quero importar. Né? E como a nossa aba lá é plan 1, né, eu chamei aqui, ó, plan 1. Né? Então é assim que você importa arquivo do Excel. Você precisa dizer isso aqui para ele? Não, não precisa. Tá? Ele já reconheceu aqui, ele já reconhece direto. Pode falar. Uma dúvida importante por exemplo, a base de dados tem que estar dentro do diretório que o R está instalado ou ela tem que estar na raiz para você conseguir abrir ela desse jeito, puxando esse comando do readExcel, por exemplo? É indiferente. Por quê? Porque eu setei, o diretório de trabalho, entendeu? Como é que eu faria isso aqui point click, por exemplo? Né? Tem também, deixa eu ver aqui, que eu não faço isso há muito tempo, né? Esse diretório. Aqui, ó. Set working diretório, tá vendo? Aí aqui, ó, choose diretório. Aí você vem aqui manualmente e vai lá e seta, ó, Marketing Analytics, né? E dá open. E aí ele vai setar automaticamente, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu já fiz, tá? Mas você poderia fazer point click também, tá? Mas eu prefiro fazer tudo por comando, tá? Eu acho que você perde muito tempo fazendo point click, tá? Aqui é para você otimizar, tá? Então, você fazendo no código é muito mais rápido, beleza? Tá? E, inclusive, aqui, uma dica para você, se você quiser mudar esses coisas aqui mais rápido, né? Você vem aqui, ó, no bloco de notas. Ó. Você abre o bloco de notas. Você vai copiar aqui o caminho. Tá? E aí você vai apertar Ctrl H. Aí você vem aqui, ó, pode botar, por exemplo, a barra, né? E você quer substituir por 2 barras, tá? Como aqui no meu, ó, vou até tirar uma aqui para ver se ele vai fazer correto. Vamos ver se ele vai. Ou eu posso inverter também, tá, pessoal? Posso botar mais uma ou transformar. Então, ó, se eu botar aqui, ó, substituir tudo, tá vendo que ele já bota automático para mim, tá? Então é uma dica aí. Se você quiser fazer invertido também, você pode fazer assim. Botar aqui e assim. E aí ele vai inverter as barras. Mas é só uma barra, tá? É só para ele ficar com uma, beleza? Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vou fechar aqui. Posso só fazer um destaque aqui, Thiago? Por favor. O Renato Matos, que está participando, ele falou que subiu o XLSX da base de dados, que foi disponibilizado na última aula do Drive. E aí ele falou, se permitirem, eu posso deixar o link aqui, porque algumas pessoas não conseguiram. Beleza, fica à vontade. Renato, fica à vontade. Por gentileza. Obrigado, viu? Legal. Então, pessoal, quando eu comandei essa linha aqui, né? O que eu fiz? Quando eu comandei essa linha aqui, ele criou automaticamente o quê? Esse data frame aqui, tá? Que é o que eu falei, né? Que é o que a gente está acostumado no Excel, um conjunto de linhas e colunas, né? Um cruzamento de linhas e colunas. Então, você vai ter as linhas, vai ter as colunas, certo? Então, ó, você tem 104 linhas e 31 colunas. Se eu quiser ver se realmente é o mesmo banco, então vamos lá. Clica aqui e aí ele já faz o view, né? Então, você vem aqui, ó. Tá?
Esse view aqui tem V maiúsculo, tá? Se você for fazer no código, se atenta a isso. Então, a gente já importou, né, o banco. E aí, aquele detalhezinho, né? O dado choque, ele tá com o encode ruim aqui, tá vendo? semana, tá? A gente vai transformar ele em semana para você poder chamar e ficar melhor, tá? Então, o que eu tenho que fazer, né? Se eu chamar names dado choque, o que ele me traz, né? Ele vai me trazer o nome das colunas, tá? Então, é como se fosse o call names, tá? Tanto faz, names ou call names, ele vai trazer aqui, ó. Tá vendo? O nome das colunas. E repara que ele bota um índice aqui do lado, tá vendo? Então, ó, esse aqui tem índice 1, esse aqui tem índice 2, esse aqui tem índice 3, esse aqui tem índice 4 e assim por diante, né? E aí, como é que eu faço para chamar o índice que eu quero, né? Por exemplo, aqui, ó, eu boto entre colchete e aí eu vou indicar para ele qual a entrada do vetor que eu quero. Isso aqui é um vetor, tá? Qual a entrada do vetor que eu quero, né? Então, eu quero a primeira entrada, então eu vou dar names, dado choque, 1. Né? Se eu só comandar isso aqui que eu estou em parênteses, eu estou selecionando, olha só o que ele vai trazer. Ele traz o nome, né, da primeira coluna, certo? Que é esse cara aqui. Tudo bem? E como é que eu faço para alterar esse cara? É só eu atribuir isso aqui, né, um nome que eu quiser, né? Se eu quiser que se chame semana agora. Repare que é o seguinte, como a gente está trabalhando com string, a gente tem que botar entre aspas, tá? Se for número, não precisa, tá vendo? Aqui, não botei entre aspas aqui. Então, essa é uma diferenciação que a gente precisa em programação, né? Então, quando trabalhar com string, né, letras, você vai botar aqui entre aspas, beleza? Então, ó, se eu comandar 50 e eu chamar agora o dado choque, a gente espera que a variável que estava com problema no nome estava aí semana, vire semana. Vamos ver. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Ele já corrigiu, tá vendo? Botou semana. Tá bom? Então você pode botar o nome que você quiser aqui. Se botar cocô 1, ele vai ficar cocô 1, tá? Então é o nome que você atribuir, tá? E aí eu jogo aí pro professor Marco Severo para ele voltar aí na análise descritiva com vocês aí no Gretel, né? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, né? Beleza? Legal. Obrigado, Tiago. Boa tarde aí a todo mundo. Tranquilo. E só um parênteses, o R ele lê qualquer tipo de arquivo, tá? Se você tiver Excel, se você tiver TXT, se você tiver SPSS, né, o arquivo lá do SPSS, o arquivo do Stata, o arquivo do site, né? Então, tudo isso você consegue ler no R, tá? Beleza? Então tá bom. Bom, então, retomando rapidamente assim, o wrap-up do que a gente fez na última aula, na primeira aula, eu apresentei o ambiente do Gretel e abri a base de dados no Gretel. Então, mostrei o que era a base, expliquei o que eram as variáveis, por que era importante ter aquele grupo de variáveis para o marketing. Então, eu tinha variáveis de P de preço e P de promoção, e uma variável de resposta, que normalmente é uma variável dependente nos modelos inferenciais. O pessoal que está acompanhando, assim, quando eu falo dependente, automaticamente eu já estou falando de modelos inferenciais, né, ou modelos de dependência, alguns livros chamam, como, por exemplo, a análise de regressão. Então, tem uma variável clara que é a variável dependente, que é vendas. E eu tenho algumas variáveis que são as variáveis independentes ou explicativas. Tem gente que não gosta de falar independentes, né? Mas as variáveis que explicam, em certa medida, explicam uma variável de resposta, que é a variável dependente de vendas. Nós temos, relembrando, nós temos 5 marcas ao longo do tempo, e esse tempo se refere a 2 anos. Então, são 104 semanas que se referem a 2 anos de uma cadeia de lojas, né, onde essas marcas atuam. O que a gente vai fazer hoje? Gerar algumas estatísticas descritivas. Vou compartilhar minha tela com vocês. E aí queria pedir, já posso compartilhar, Tiago? Com certeza, com certeza. Deixa eu então, só o pessoal aí que estiver acompanhando, Tiago. Pessoal. Opa, só um minutinho que eu apertei live.
parar de compartilhar, eu quitei aqui a parada. Agora você pode compartilhar. Eu tomei um susto, eu falei, será que eu caí? Não, fui eu que fiz cagada aqui, desculpa. Então vamos lá, eu vou compartilhar. Eu não tô acostumado a mexer aqui muito a descompartilhar, eu nunca fiz. Não, e eu tô assustado, porque essa semana eu participei de algumas conferências online e minha conexão caiu do nada. Então eu falei, entendi. Quando você sumiu, eu falei, putz, caiu de novo. Aí eu já estava preocupado. Mas enfim, acho que a minha tela está compartilhada. Agora tá compartilhada. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Lembrando, né? Eu tenho duas opções. Deixa eu jogar uma lupa aqui, né? E aí tá aparecendo a lupa aí, ô Thiago? Lupa? Calma aí que eu não... Tá maximizado na minha tela. Tá aparecendo lupa. Então, relembrando, esse é o ícone do Gretel e eu tenho duas formas de abrir a base de dados. Ou eu clico duas vezes aqui, e aí eu tenho essa interface básica do Gretel e vou clicar em arquivo, abrir dados, vou fazer a mesma rotina da última aula, arquivo do usuário, e vou procurar essa base de dados onde ela está no meu computador. No meu caso, ela está aqui em projeto StatDados. Posso clicar duas vezes aqui e já está a base em gretel.gdt. Aqui embaixo, eu posso clicar em abrir, eu só clicar duas vezes. Eu vou abri-la e ela já abriu automaticamente. Agora eu vou fechar e vou mostrar a segunda opção. A segunda opção é simplesmente abrir o Explorer e procurar aqui, ó, projeto StatDados, e vou clicar duas vezes aqui na base de dados. Esse Gzinho pequenininho significa que é uma base de dados em Gretel. Eu vou clicar, apertar em Enter, ou clicar duas vezes, ele abriu a base de dados automaticamente. Apareceu aí, Thiago? Apareceu. Beleza, vou seguir então. Então, olha só que legal. Vou mostrar rapidamente o que o Gretel permite em termos de point and click. Primeira coisa que eu vou analisar... Sobe um pouquinho a tua janela, que estão ocultando. É isso, boa. Legal. Apareceu? Tá bom, agora apareceu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou só mostrar o poder que o Gretel dá em termos de point and click, né? Ou seja, apontar e clicar. Então, eu vou escolher a variável 8 aqui, que é a variável de vendas da marca Whittaker. Cliquei com o botão esquerdo, ela ficou azul, e eu tenho duas opções para gerar as estatísticas descritivas. Eu posso clicar com o meu botão direito, e aí eu tenho todas essas opções: mostrar valores, editar valores, estatísticas descritivas e assim sucessivamente. Eu vou clicar com o botão esquerdo em estatísticas descritivas. E ele vai me gerar um resumo completo das estatísticas descritivas das vendas da marca Whittaker ao longo das 104 semanas. Eu não vou interpretar isso agora, daqui a pouco eu vou voltar na interpretação, porque eu vou mostrar dois caminhos para fazer isso. Vou fechar aqui. O outro caminho é clicar em Ver. Ver e estatísticas descritivas. E aí, ó, ele me abre essa janela. Basicamente, ele está me perguntando de quais variáveis você quer as estatísticas descritivas. E eu vou jogar de novo vendas Whittaker, botar a setinha para lá, né? Só a seta vermelha exclui a opção, a seta verde escolhe a opção e eu vou clicar em OK. E aí ele pergunta, você quer que eu mostre as estatísticas principais ou todas? Eu vou clicar em todas e vou apertar em OK, ele me dá o mesmo relatório. Legal. Certo? Posso salvar isso se eu quiser aqui, ó. Posso imprimir, posso copiar para jogar em um software, enfim, posso procurar e assim sucessivamente, mas é só mostrando para vocês todas as opções aqui de geração de estatística descritiva. Eu vou fechar e vou mostrar as opções de visualização. Tá? Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou gerar um box plot ou um diagrama de caixa, né, para essa variável. Não, como tá em série temporal, eu acho que eu vou ter que clicar em ver gráfico das variáveis e diagramas de caixa aqui, ó. Tá? Então, deixa eu tirar aqui esse menu. É porque está em série temporal, ele desabilita a opção por ali. Então, vai em ver gráfico das variáveis, diagrama de caixa. Ok? Vou clicar aqui, ó. E aí eu vou jogar
a variável vendas da Whittaker para lá e vou clicar em OK. E ele vai me dar esse gráfico muito esquisito, que é o gráfico Boxplot, que nós vamos interpretá-lo ele também. Caixinha mágica dos estatísticos. Isso, depois, tá? A gente vai entender por que essa cauda está mais para cima do que para baixo, o que é esse sinal de mais aí, porque é interessante que o Gretel ele dá a mediana do Boxplot, quer dizer, ele dá a média do Boxplot, né? Geralmente o Boxplot mostra só a mediana, mas isso aí a gente ele dá a média também? a média é esse sinalzinho de mais aqui. Ah, tá. Não sabia, não. E aí a gente vê que é uma variável assimétrica, que a média tem um valor superior à mediana, mas isso a gente vai discutir depois, ok? Vou clicar em... Se eu quiser salvar, eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, e posso salvar como PNG, salvar como PDF, posso imprimir e assim sucessivamente, tá? Eu tenho várias opções, então vou fechar aqui e vou voltar. Altamente assimétrico. Altamente assimétrico, ok? E aí, o que eu tomei a liberdade de fazer hoje? Porque deixa eu voltar aqui para a nossa tela peraí, pronto. Então, eu tomei a liberdade de fazer um relatório gerencial, porque eu observei, eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma coisa bem simples. Só um minutinho, mas o professor Gleus perguntou se tem como colocar em português, Gretel. Você sabe? Se existe essa possibilidade? Tem sim. Eu acho que eu fiz isso, essa opção na última, na primeira aula. Vou refazer, porque eu acho que eu fiz logo no início, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela. Quando estiver aparecendo aí. E alguém perguntou, gostaria de entender essa medida em enviesamento 2,0578. Estava onde essa? É o grau de assimetria. Tá. Estava lá? Eu nem vi. Estava. Vocês estão vendo aqui, né? Tá vendo aí, Thiago? Estou vendo. Clécio e demais aí que querem mudar a configuração da linguagem. Eu clico em arquivo, não sei se é arquivo, ferramentas, perdão. Ferramentas, preferências e geral. Opa. E aí eu tenho a opção aqui, ó. Legal. Aí, preferência de idioma, beleza. Tem que escolher o idioma, aí você vai ter que aplicar e reiniciar o software para funcionar, tá bom? Tá, beleza. Mas ele é bem simples assim nesse sentido. Tudo bem? Perfeito. Aproveitar que eu estou compartilhando, eu vou mostrar isso aqui. Então, uma das habilidades da estatística, na minha singela opinião, que as pessoas precisam desenvolver, e principalmente quem não é estatístico, é saber apresentar os dados. Isso eu venho observando como professor ao longo, até como pesquisador, às vezes você precisa vender o seu modelo, né? A ideia do seu modelo, vender, mostrar o que é mais importante daquela base de dados. Então eu só montei um reportzinho para mostrar, eu vou preencher hoje algumas coisas com ele, não sei se a gente vai continuar preenchendo na próxima aula, enfim, mas eu montei para todas as marcas, vocês conseguem observar que eu montei para todas as marcas algumas medidas descritivas, como média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação no primeiro ano e no segundo ano. Por quê? Nós temos uma base de dados de 2 anos, 104 semanas. Mas a decisão do gestor de marketing, ela geralmente se baseia no curto prazo. O cara faz uma coisa hoje, se não deu resultado em 4, 6 semanas, ele muda. Ele toma outra decisão. Então, nós vamos segmentar a base ano a ano para identificar como as estratégias de marketing variaram entre os anos. Tá? Legal. Então, nós vamos analisar preço atual, anúncio, display, e depois as variáveis de resposta. Situação de vendas nos 2 anos, participação de mercado e receita. Porque, o Thiago vai concordar comigo, então assim, as respostas que vão guiar o modelo inferencial, elas estão nos nuances das estatísticas descritivas. Perfeito. Então, você precisa saber muito bem. E, inclusive, é grande parte do que você vai fazer no seu trabalho. É estatística descritiva. Se você for trabalhar na área de dados e marketing analytics, né? Exatamente. Então, assim, o comportamento descritivo, quando você segmenta ele de acordo, condiciona ele de acordo com algumas características, ele vai balizar o modelo inferencial que você vai desenvolver. Perfeito. Não faz nenhum sentido você querer explicar um fenômeno se você não faz a menor ideia de como as variáveis se comportam
a respeito de determinado fenômeno, né? Eu gosto de falar isso porque quando eu era estudante, né, de doutorado, a gente aprende a fazer regressão, você pega uma base, o que você quer fazer? Ah, não. A primeira coisa que eu vou fazer é rodar a regressão, eu quero saber o que está acontecendo. Então, você sabe o que está acontecendo nas estatísticas descritivas. Lembrem-se disso, levem isso com vocês. Assim, eu tomei muita porrada na minha vida. Isso é uma dica essencial, assim. Isso aí, escreve no banheiro, cola lá, vai tomar banho, deixa classificado lá para não... Se for papel só, vai acabar o papel, né? Bota, plastifica lá bonitinho lá no banheiro, e toda vez que você for tomar banho, tem que aprender estatística descritiva. Bota lá. Então vamos lá, eu vou voltar para o ambiente do Gretel. Certo? Está compartilhado aí, Thiago? Agora tá. Isso. Então voltei para o ambiente do Gretel. Então o que a gente vai analisar primeiro? O preço atual, ou seja, o preço que está sendo cobrado de cada uma das marcas. Eu vou gerar uma estatística descritiva, clicar primeiro com o botão azul aqui, ó, para selecionar a variável número 3, que é o preço atual da marca Budget. Clicar com o botão direito do mouse e clicar em estatísticas descritivas. E a primeira coisa interessante que nós temos é a seguinte: marca Budget. Primeiro momento da estatística, média. Por que eu falo primeiro momento? Porque a primeira coisa que você vai fazer com a base de dados, se a variável for quantitativa, você vai gerar uma média. E a partir da média você gera outras medidas, como, por exemplo, variância, desvio padrão, que eu vou discutir daqui a pouco. Mas assim, boa. Média, 0,58, vamos falar dólares, né? Média é uma nova observação. Como assim, Marcos? Eu tenho 104 observações de preço, eu somei a 104 e dividi por 104. Então, eu gerei uma nova informação, que é um novo número, que ele tem o poder... Uma medida resumo, né? Ele é uma medida resumo, ele tem o poder de substituir todos os outros valores daquela base de dados, todas as outras informações daquela base de dados com relação a preço, se a variável for simétrica. Desde que... não só simétrica, como também a variabilidade dela, né? Ser baixa. Isso, exatamente. Variabilidade ser baixa. E sempre importante ver as duas coisas em conjunto, né? A dispersão, como também a tendência central, porque nada adianta você saber onde está concentrado se você não sabe o quão variável é aquilo, né? Exatamente. Eu gosto de explicar para os alunos assim: imagina que você tem duas lojas e elas são em bairros diferentes. A primeira loja, ela vende R$500 mil por mês. Só que o desvio padrão dessa primeira loja é R$50 mil por mês. A segunda loja também vende em média R$500 mil por mês. Só que o desvio padrão dela é R$350 mil por mês. O que isso significa? Que as suas vendas da loja B, elas são em média a mesma coisa que as vendas da loja A, só que elas variam mais. Por algum motivo elas variam mais. Elas ficam em outro ponto da cidade, elas ficam num ponto onde vai muita gente viajante que se concentram, as compras se concentram, né, em uma parte da semana. Enfim, pode ser, por exemplo, uma cidade onde ocorre um concurso, né, frequentemente, né? E aí você pode ter uma concentração muito grande ali que vai gerar aquele montante, né, aquele vulto grande, né? Em pouco espaço de tempo, né? Enquanto a outra fica aberta o tempo todo, mas ganhando ali muito menos em média do que a outra, né? Mais ou menos assim, né? Certo? Certo. Então, beleza. Média, eu já falei o que é uma nova informação. A mediana é uma medida que você não necessariamente gera, às vezes você gera uma nova observação, mas não necessariamente você gera. O que é a mediana? Também uma medida de centralidade, mas eu vou encadear todos os 104 valores de preço da marca Budget, do menor para o maior. E aí, se essa quantidade de observações for negativa, eu vou pegar o valor do meio. Exatamente do meio e a mediana. Se não for, se for par, como, por exemplo, 104 observações, eu pego os dois do meio e faço o quê? Uma média. É a mesma coisa. A mediana também é uma medida de centralidade. Às vezes, média e mediana coincidem como essa variável, quando a variável é simétrica, como a distribuição normal. E só lembrar, calma aí que eu tô indo no YouTube e tá dando um lag aqui, calma aí. Caramba, não quer voltar. Enfim, eu vou falar. Só lembrar que não é exatamente pegar e dividir no meio, né? É dividir em duas partes de igual frequência, né? Tem uma ligeira diferença, né? Você trabalhar com frequência, o conceito de
por exemplo, frequência de alunos. O que, que é? A quantidade de vezes que o aluno vai à aula, né? Isso. Então, é esse conceito que trabalha a mediana, né? E aí, a gente pode trabalhar, por exemplo, que a mediana, que é o quê? 50% de determinado produto, né? É vendido naquela loja, né? Até 50% das unidades, né? É vendido naquele produto, certo? Certo. Aí, Beleza. assim, uma coisa importante é... Bom, se eu... Deixa eu ocultar aqui, deixa eu parar de compartilhar. Se eu gerei a média, então assim, eu tenho 104 observações de preço e eu gerei a média. Se eu gerei a média, eu tenho como calcular a distância de cada observação de preço em relação à média. Então, preste atenção, eu falei que o primeiro momento da estatística é o momento de centralidade, média, mediana. Aí agora eu tenho um outro momento da estatística que é o momento de variabilidade, ou seja, de distância. Por que eu gosto de falar isso? Porque a maioria das técnicas em estatística, das mais simples, as mais complexas, elas trabalham com duas questões básicas. Duas questões básicas. Centralidade e variabilidade. Não foge disso. Perfeito. Não adianta que não foge disso. Tá? Então, é assim, a proximidade, centralidade ou distanciamento. A análise de agrupamento, que não é uma análise, de dependência. Eu trabalho, tipo análise fatorial, análise de cluster, eu estou concentrando coisas que são parecidas e separando de coisas que são distantes. Perfeito. Eu quero rodar uma regressão por meio de mínimos quadrados ordinários, OLS, uma regressão linear. Eu quero medir e eu quero saber o ajuste do modelo. O que é o ajuste do modelo? É a distância das observações em relação à reta de regressão. Então, em estatística, eu estou sempre falando ou de coisas centrais ou de coisas distanciadas. É como se eu tivesse duas vias. Né? Então, por isso que é importante a gente ter essa... E, assim, é uma interpretação de quem não é estatística. Perfeito. Não, perfeito. Você fez faz todo sentido. Da maneira que eu consegui entender a lógica, né? Assim, não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Como você falou, né? O cluster você quer o quê? Você quer homogeneizar o internamente, né? E heterogeneizar entre os clusters para garantir a maior variabilidade entre os clusters e minimizar essa variabilidade dentro dos clusters. Né? Isso é fazer clusterização, né? Exatamente. Aí, o Roberto Nossetti perguntou aqui, mediana e média igual, podemos concluir que é simétrico? Você tem que avaliar a moda também, né? Porque às vezes é uniforme, né? Às vezes é bimodal, né? Isso, exatamente. Tem que avaliar a moda também. A média igual a moda que é igual a mediana, aí é simétrico. Aí vai ter um parecido com uma curva normal, né, em formato de sino, né? Exato. Aí, se isso for diferente, aí vai depender, né, do tipo de curva. Tá? Exato. Aí você pode ter assimétrica à direita, assimétrica à esquerda. Assimétrica à esquerda. Tem aula aqui no StatData, se vocês quiserem assistir. A gente vai falar um pouco aqui também, né? Mas se vocês quiserem já ir adiantando, tem aula aqui em outras playlists também. Já que a gente está falando disso, como é que eu posso gerar um gráfico da distribuição de preço para ter uma ideia melhor do que está acontecendo? Vou compartilhar a tela com vocês. Vou jogar minha lupa aqui de novo. E aí, voltei aqui, falei assim, beleza, eu quero gerar uma distribuição. Essa lupa é do Windows? Essa lupa é do Windows. Muito legal. Aí, tá aparecendo aí, né, preço atual em azul, né? Tá eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em distribuição de frequência, e aí ele já me dá automaticamente, ele já calcula o número de classes, e eu vou clicar em OK. Não vou testar contra a distribuição normal, não vou testar contra a distribuição gama, depois a gente pode falar sobre isso quando for rodar a regressão e for extrair os resíduos do modelo. Não é o objetivo agora, tá? Só clicar em OK. Olha só que distribuição louca. Ou seja, o que me mostra essa distribuição? Essa distribuição me mostra uma marca que praticamente não varia preço. Pô, existe isso? Existe. Existem marcas de combate. É bom falar isso sobre a primeira marca da base de dados, porque simplesmente imagina aquela marca marginal que tem sempre uma participação X e ela sempre pratica o mesmo preço. Ela raramente faz promoção. Às vezes você até tem,
né? Às vezes você tem uma empresa que tem a marca premium, que pratica algumas estratégias interessantes, e ela tem uma marca de combate que tem um preço muito baixo, né? Que pratica sempre o mesmo preço, que quase não varia, e tem lá o seu mercado. Tá? Mercado é o conjunto de compradores reais e potenciais. Né? Isso meio que já estava expresso nas variáveis de variabilidade. Se eu clicar aqui, ó, no relatório descritivo, eu vou ver isso aqui. Ó. O desvio padrão é quase zero. O desvio padrão do preço é quase zero. Ou seja, é um preço que quase não varia. Então, o desvio padrão é uma medida de distância padronizada. Por que é uma medida de distância padronizada? Imagine o seguinte, existe uma turma que tem média de idade de 20 anos. Tá? E aí, eu vou ser bem benevolente aqui, vamos supor que eu tenha 18 anos, estou nessa turma. E o Thiago também está nessa turma e tem 22 anos. Tudo bem? A média são 20 anos. A distância do Thiago em relação à média, que ele tem 22, é de mais 2. A minha distância em relação à média é de menos 2. Só que assim, se eu gerar a distância para cada observação e somar tudo, como ele está acima e eu estou abaixo, isso vai tender a zero. Então eu preciso de um artifício matemático para poder extrair a variabilidade, que se chama variância, que não está aí. E aí eu gosto de ensinar a variância em sala de aula, e o aluno, às vezes, ele não entende muito bem por que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Porque, primeiro, para poder gerar a distância, eu elevo ao quadrado. Sim. Depois que eu elevo ao quadrado... Só que imagine... A média é zero, né? Exatamente. Imagine o seu salário elevado ao quadrado em relação à média. Você está superinflacionando, superestimando o seu salário. Então, para poder voltar o seu salário como uma medida de variabilidade em relação à média, eu vou lá e extraio a raiz quadrada. Ficou claro isso, Thiago? Ficou, claro. Se você colocou ali o quadrado para o quê? Para tirar aquelas diferenças ficarem positivas, né? Para a gente conseguir mensurar, né? E aí, quando você mensura, por exemplo, vamos supor que a unidade está em metros, né? E aí você eleva ao quadrado, né? Essa unidade vai ser em metros quadrados. Você consegue comparar de forma imediata? Não. O que você tem que fazer? Tirar a raiz quadrada para voltar para a mesma unidade original para a gente ter comparabilidade. Né? Exatamente. Agora, isso é variável quantitativa, tá, gente? Tipo vendas, tipo preço. Né? Tá falando de variável quantitativa. Variável qualitativa em fator é outra coisa, é proporção, tá? Agora, sim, desvio padrão, tem muita gente que, assim, pelo menos na área de administração, o aluno, às vezes, ele não consegue... Eu tive essa dificuldade de entender no primeiro momento o que é o desvio padrão. E aí, o desvio padrão, você pensa que é o seguinte, uma medida de variabilidade é como se fosse, assim, um elástico, tá? Quanto maior o desvio padrão, maior o elástico, ou seja, mais dispersas as observações de preço estão em relação à média. E quanto menor o desvio padrão, assim, menos o elástico está esticado. Então, quando eu falo que a loja A, ela vende em média R$500 mil e ela tem um desvio padrão de, sei lá, R$20 mil, e a outra loja vende em média R$500 mil e o desvio padrão dela é de R$300 mil, significa que o elástico da outra loja, ele está, né, assim, largo. Então, ou seja, ela vende 500 mil, aí ela vende 800 mil, aí ela vende depois 100 mil, aí ela vende 1 milhão, aí ela vende 50 mil, ou seja, como se fosse um elástico em relação à média. Enquanto a loja A, que tem um desvio padrão menor, ela está assim, 500 mil, 512, ela vende quase a mesma coisa sempre. 480, né? Beleza? Então, outra coisa importante, em vários modelos estatísticos, principalmente de série temporal, eu quero saber se a variação da variável em relação à média é constante ou não é constante. Então, imagina o seguinte, eletrocardiograma. Você está lá, andando, né, na esteira, e aí você tem uma média de batimento cardíaco como se fosse essa linha, e aí ele faz assim, ó. É uma variabilidade constante em relação à média, que é essa linha aqui. Agora, imagina se a variabilidade não for constante, você começa a se cansar demais, o batimento começa a subir em relação à média, e a média está aqui, ó, e ele vai se distanciando, ele começou aqui, ele vai se distanciando cada vez mais. Então, esse é um outro conceito interessante, importante para todo mundo entender em estatística. E eu não saí de média
e variação. Perfeito. Eu ainda Perfeito. estou falando de Ó, média e o variação. Lincoln perguntou que algumas aplicações usam desvio padrão como média de risco, né? Bem dentro dessa ideia que Severo está falando. Não é bem uma Ele está certo quando eu falo aliás, do não é uma mercado média, ele financeiro. falou média de risco? Não, né? Ele falou Não, medida, é né? porque É isso assim, mesmo, o desvio exatamente. padrão, É a então, assim, volatilidade. qual é o Quanto retorno mais do ativo? variável é a sua ação, né? Quanto ela mais vai variar, né? Então você vai estar. Se você tem uma carteira que não varia tanto, você tem coisas que vão ter um retorno menor, mas vai ser Menor. constante ao longo do tempo, né? Mas se você tem uma que varia muito, você vai ter um retorno muito maior, mas também você pode perder também muito dinheiro, né? Você pode tanto ganhar muito dinheiro quanto perder muito dinheiro também. Exatamente. Beleza? Então, assim, é importante a gente entender isso, a gente vai falar muito sobre isso ao longo das aulas. Tiago, são 4 e 5, eu acho que eu vou gerar Perfeito. as estatísticas descritivas e vou alimentar Perfeito. o report, e depois eu vou Perfeito. compartilhar com vocês. Pode ser? Tá bom, tranquilo. Então, você falou que, desculpa, você vai gerar aqui agora, ou vai gerar Isso, depois e mandar gerar para o aqui, pessoal? não, Ah, tá, gerar entendi, aqui tá. agora. Então vamos lá. Vamos Então tá lá. bom, vamos lá. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, então estou falando da marca budget, estou falando de preço atual, joguei a lupa aqui, ó, média, mediana, desvio padrão. O que é coeficiente de variação? Coeficiente de variação é uma medida padronizada. Em estatística é importante a gente ter noção de que eles gostam de padronizar tudo. Falei bobagem, Tiago? Não, porque, por exemplo, pensa só, se você tem uma variância de um grupo que está em metro e o outro grupo você está comparando a altura de indivíduos, né? Como é que você vai comparar as duas coisas ao longo do tempo? Então você tem que dividir o desvio padrão pela média para tirar essa unidade dimensional e ficar adimensional para você poder comparar duas coisas. Então, assim, o coeficiente, alguém tinha perguntado, eu não consigo entender, né? Depois eu vou falar sobre enviesamento curtose, mas assim, o coeficiente de variação é a medida padronizada de quanto o desvio padrão daquela variável varia em relação à média multiplicado por 100. Então, o que esse CV aí quer dizer? Que a variação em relação à média do preço atual da budget é igual a 0,008%. Se eu tivesse um preço que variasse muito em relação à média, seria muito maior do que esse valor. Geralmente a gente fala que, assim, isso é regra de bolso, nem sempre funciona, obviamente, né? Mas, em geral, a gente tem que, quando é menor que 25%, né, o coeficiente de variação, a gente diz que é homogêneo. Já se for maior do que isso, é heterogêneo, né? Excelente. Mas isso pode mudar de acordo com a natureza da variável. É só para você ter um norte, né? Um benchmark aí. Aí, você que não é da estatística, às vezes tem uma dificuldade de entender, procura assim, quem é a área tenta padronizar tudo. Como assim? O Z-score é uma medida padronizada. A correlação é uma medida padronizada, porque a covariância, que é tipo a mãe da correlação, não é padronizada. Então eu preciso de um artifício para padronizar a covariância. Então a correlação é uma medida padronizada truncada em -1 em 1. Também uma padronização. Então vários modelos, várias técnicas da estatística padronizam a variável. E não só as técnicas de normalização também, né? Para a gente tirar essa diferença de unidade, né? E conseguir comparar banana com maçã, né? Por exemplo. Exatamente. Muito bem. Beleza, então vamos lá. Agora eu vou abrir aqui, ó, o meu relatório e eu tenho aqui a budget, tá? Estratégia de preço atual. Eu não sei, não sei se vai dar tempo, mas eu acho que é bom fazer para todas essas marcas, né, Tiago? Acho que dá. Eu tenho 104 semanas. A gente tem um tempinho aí, tem uns 10 minutinhos? Você que sabe, mestre. O meu tempo aqui é tranquilo. Agora tem que ver o teu, né? Porque você vai fazer uma palestra lá, né? Não, eu acho que dá. Vamos lá. 10 minutinhos dá aí para o pessoal acompanhar, só para a gente terminar a aula gerando um resultado. Então, assim, eu tenho 104 semanas, né? Então, as 52 primeiras são o primeiro ano. As outras 52 são o segundo ano. As variáveis de preço, elas variam ao longo do tempo e dependem de algumas coisas que acontecem, né? Então, se eu quiser selecionar só o primeiro ano, eu queria que vocês prestassem atenção aqui embaixo em série temporal e intervalo completo. Eu vou vir aqui em amostra, definir intervalo. E aí,
o Gretel vai me perguntar assim, definir intervalo para a amostra. Eu vou querer da semana 1 à semana 52 e eu vou clicar em OK. Aqui embaixo, onde está o cursor do meu mouse, ele vai mostrar, você tem um intervalo completo de 1 a 104, mas você está trabalhando com a amostra de 1 a 52. Ou seja, eu estou trabalhando com o primeiro ano. Tá? Aí eu vou pegar o preço atual, vou clicar com o botão direito e vou clicar em estatísticas descritivas. E aí agora eu vou gerar aqui, ó, os resultados. Ou seja, a budget ela teve a média de 0,58 no primeiro ano, a mediana de 0,59, o desvio padrão de 0,00 e o coeficiente de variação de 0,00. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras marcas. Eu vou chegar aqui, ó, preço atual da Whittaker. Aí a gente começa a observar como aconteceu... Eu acho que tem que ser 001, né? Porque tem 7 depois, né? Pô, só para... acho que é 01, é 0,01, né não? Lá é 0,007? Eu não vi lá no... Qual é o desvio padrão lá? Qual é o coeficiente de variação lá, né? É 0,000, é porque quase não muda o preço aqui, quer ver? Ó, tá. Vou tirar estatísticas descritivas, ó. Desvio padrão, 0,004. Não, tá. Não, Pode ser um pouco mais criterioso. Tá, não, tá bom. Beleza? Tá bom. Beleza, vai botar 3 casos, beleza. Tá. Isso. Whittaker. Agora vejam como muda. Ó, estatísticas descritivas, preço atual da Whittaker. Aí eu tenho aqui, ó, média 0,74, mediana 0,85, desvio padrão 0,12, coeficiente de variação 0,17. Vou fazer a mesma coisa para Cadbury. O preço atual da Cadbury é a variável número 15. Estatísticas descritivas. Aí eu tenho aqui a média 0,82, a mediana 0,86, o desvio padrão 0,08 e o coeficiente de variação 0,10. Agora eu vou gerar da Donovan. Tá? Preço atual da Donovan, estatísticas descritivas do preço. Vamos lá. Preço atual da Donovan, média 0,78, a mediana 0,86, o desvio padrão 0,11 e o coeficiente de variação 0,14. Agora eu vou gerar para PEMS. Estatísticas descritivas, a mesma coisa, vou abrir a janela aqui. Então, eu tenho aqui 0,67, a mediana 0,70, o desvio padrão 0,05 e o coeficiente de variação é 0,08. Quer interpretar, você acha melhor interpretar isso, Thiago? Ou melhor já gerar o ano 2 e comparar? Vai gerando, depois a gente compara. Então, vamos lá. Então, olha só, eu vou voltar, vou fechar todos os meus relatórios aqui do primeiro ano, tá? E aí eu vou voltar aqui, ó. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui embaixo, onde está o meu cursor, porque eu vou lá em cima clicar em amostra, restaurar intervalo completo. Quando eu clicar aqui, ele vai voltar. Estou trabalhando novamente com intervalo completo. Só que agora eu quero o segundo ano. E o segundo ano eu clico em amostra, definir intervalo, e aí o início agora é 53. 53 a 104. Prestem atenção lá embaixo. Eu tenho o intervalo de 1 a 104, mas agora a amostra é da semana 53 à semana 104. E aí eu vou fazer... Como é que você viu que é 53? Desculpa. Como é que você viu que é 53? Você está vendo meu cursor aqui ou não? Estou vendo aí. Tá, você está botando o que você está vendo. Tá bom, beleza. Beleza, porque eu vou fazer de novo, presta atenção ali embaixo, Thiago. Restaurar intervalo completo, vai sumir aquilo lá, ó. Pá! Tá. Eu estou trabalhando com a base inteira. Sumiu aí? Tá. Sim, mas como é que você sabe que é 53? Essa é a minha dúvida. Como assim, como eu sei? Como é que você sabe que vai dar 53 a 104? Eu não estou entendendo. Não, é porque eu tenho uma variável que é a variável de semana, né? A base de dados é temporal. Não, tá, beleza. Então você sabe lá que começa na 53 lá, é isso? Isso, então assim, o segundo ano, né? Eu venho aqui em amostra, definir intervalo, aí vem aqui, ó, 53.
Né? Tá bom. Aí vou clicar em OK, eu estou trabalhando com o segundo ano da base. Ah, tá bom, beleza. Tranquilo. Tudo bem? Show, Aí valeu. agora eu vou vir aqui em preço atual. Mesma coisa. Estatísticas descritivas. Aí eu tenho média. Opa, deixa eu... média 0,58. Mediana 0,58. Desvio padrão 0,00. Tudo zero. Ó. E coeficiente de variação 0,00. Assim, tá certo isso? Tá. Essa marca não faz promoção de preço, por exemplo. É uma marca, basicamente, de combate. Tá? Whittaker, a média 0,83, a mediana 0,85, o desvio padrão 0,12 e o coeficiente de variação 0,15. Daqui a pouco a gente interpreta isso, tá, gente? Tá assim porque eu acho melhor gerar tudo. E aí a gente discute, a gente discute melhor o que está acontecendo. Agora, Cadbury, 0,83, mediana 0,85, desvio 0,13, o coeficiente 0,15. Agora eu vou gerar da Donovan, preço atual da Donovan, estatísticas descritivas, mesma coisa, 0,83, 0,85, o desvio 0,10 e o coeficiente de variação 0,12. E, por fim, a PEMS, que é o preço atual da PEMS, 0,67, 0,69, o desvio 0,7 e o coeficiente 0,10. Beleza? Vou salvar, depois eu vou compartilhar isso com vocês, o Thiago vai colocar lá, né? Vou parar a minha tela e agora eu vou interpretar algumas coisas com vocês. Então, é melhor falar aqui e ler lá, Thiago, quer que continue compartilhado? É melhor compartilhado, né? Porque eu não... Alguém apresentou como é que você vai fazer? Você vai mostrar em alguma tela? Não entendi. Deixa eu recompartilhar, que eu acho que fica melhor se eu falar, até porque me aparece aí, né, o meu rosto falando. Então, Beleza. assim, eu acho olha melhor. só que interessante. Agora eu tenho uma ideia de como as estratégias variaram em 2 anos. Então, assim, como assim? Então, assim, a marca Budget é uma marca de combate. Por que ela é de combate? Prestem atenção na relação da média de preço dela em relação às outras. E da mediana em relação às outras. Nos 2 anos. É a que cobra mais barato, é a que o desvio padrão é o mais baixo, o coeficiente de variação é o mais baixo. No segundo ano, o desvio padrão é igual a zero, o coeficiente de variação é igual a zero, a média é igual à mediana. No segundo ano, ela não fez promoção de preço, né, do preço atual. O preço atual não variou. O preço cobrado sempre foi o mesmo. Sim. Ou seja, uma marca eminentemente de combate. Depois a gente vai ver a implicação disso para a participação de mercado. Só que não é o momento, a gente está fazendo uma análise univariada. No primeiro ano... Era bom botar uma moda também, não faz não? Ele não faz também a moda. Ele não bota moda também, não? Não faz. Então tá bom. No primeiro ano, a Cadbury era a líder de preço. No segundo ano, ela era a líder de preço ao lado de outras duas. Como assim era a líder de preço? Era o que o preço era o mais alto, tanto médio quanto mediano. Agora, no segundo ano, ela empatou em termos de preço cobrado com a Whittaker e com a Donovan. Mas assim, ou seja, a média de preço era igual, mas a variação do preço pode ter sido diferente, e mudou. Tá? Então, por exemplo, no primeiro ano, a Whittaker tinha o maior desvio padrão do preço, ou seja, era o preço que mais variava. Já no segundo ano, a Cadbury variou mais o preço em relação ao Whittaker. Depois a gente vai ver a implicação disso na análise de regressão. Assim, por que na análise de regressão? Porque o preço está relacionado às vendas, a variação do preço. Variou quase a mesma coisa, né? 0,15 ali, o coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação, né? 0,15, perdão. Né? Ela diminuiu, a Whittaker diminuiu, né? E a Cadbury aumentou. A Donovan também diminuiu. Sim. Então, deixa eu voltar aqui, só para a gente não se alongar muito, né?
Então, as estatísticas descritivas, as medidas de estatísticas descritivas, elas dão uma ideia inicial das estratégias de marketing. E aí você para pensar, são poucos números, né? E você tem uma ideia da curva toda de vendas daquele ano, entendeu? Tipo, é um negócio que resume muito bem aquilo, entendeu? Então isso é muito poderoso, né? E assim, o importante é a gente está fazendo uma análise univariada, depois a gente vai relacionar isso com as vendas. Sim. Será que a variação do preço está relacionada à variação nas vendas? Será que o fato dela variar menos o preço no segundo ano impactou nas vendas de alguma forma? Então, essas são perguntas que a gente começa a fazer quando a gente faz uma análise que é além da análise univariada, que é uma análise bivariada, por exemplo, a gente vai estar discutindo a partir dos próximos encontros. Maravilha. O Marco Antônio falou aqui, Jefferson, você pode fazer tudo de uma vez? Maravilha. Foi o que você fez, né, mestre? Sim, Beleza. Maravilha. A Cleide falou que esses professores são demais. Show de bola. Gastando aqui vários elogios, né? Então, fala um pouquinho aqui o que a gente vai fazer na próxima aula, mestre. Então, na próxima aula Dá o gostinho aí. Eu acho interessante a gente talvez preencher algumas variáveis promocionais da mesma maneira que eu fiz e talvez criar algumas variáveis, porque em marketing algumas variáveis são transformadas. Legal. Então, por exemplo, participação de mercado é uma variável transformada, receita é uma variável transformada. Então, a gente vai pegar um pouco mais de insights a partir disso. E aí eu vou mostrar como é que a gente faz essa tabelona também no R, né? Como é que a gente extrai também, né? E a gente coloca aí para fazer também das outras estatísticas e fazer transformação de variável, né? Que é importantíssimo, né? Para criar as variáveis secundárias, né? A partir de outras variáveis, certo? Beleza. Maravilha, então. Então, queria agradecer mais uma vez aí o professor Severo, né? Relembrar, né, que vocês precisam preencher o formulário, né, obrigatoriamente para conseguir o certificado, tá? A gente vai enviar uma prova prática para vocês vão fazer essa prova e entregar para a gente, né? E eu queria também avisar vocês aqui, né, que amanhã fecham as inscrições para a comunidade de estatística, né? E esse é um projeto do qual eu me orgulho bastante, né? Eu falo que não é um curso, né? É um ecossistema de aprendizado. Por quê? Porque tem aulas gravadas na plataforma, tem grupos de Telegram, de dúvidas e networking para o pessoal trocar ideia. A gente recebe vagas de recrutadores. Hoje mesmo tive uma reunião com o pessoal da Estônia, né? Eles querem fazer parceria para mandar vagas exclusivas para a gente, né? Então a gente recebe também da Robert Half, Stefanini, entre outras, vagas de cientista de dados, entre outras, né? E a gente tem desconto em parceiros, tem desconto em curso de inglês, então é um projeto realmente muito legal, né? Se vai entrar no projeto, tem as lives aqui surgiram do projeto, né? Essa aqui é uma bem especial, né? Que o professor Marco Severo me convidou para a gente fazer aqui, fiquei muito feliz, né? Mas as lives que acontecem aqui, que ele mesmo já fez, né? Também já trouxe Marketing Analytics também, já trouxe outros temas bastante relevantes, né? Nas eleições, né? Foi análise de sentimento, né? Foi muito massa também, né? Aconselho vocês verem também. Tudo surgiu do meu projeto, da minha comunidade estatística. Então, eu vou deixar aqui para vocês o link. Quem quiser se inscrever, tem aí na descrição também, né? Quem quiser se inscrever, até amanhã, tá? Que vocês podem se inscrever. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao professor Severo. Você quer adicionar o professor Severo aí também no YouTube dele, né? Vejo Marketing Tudo, não é isso? Tem aí na descrição também, tá? O link tá quebrado, mas eu vou ajeitar, tá? Acabando a live aqui, eu vou ajeitar todos esses links, tá? Mas se o professor quiser mandar aí, por favor, aqui no private, né? Porque senão não vai conseguir mandar. Foi? Não foi. Ele não aceita. Manda no privado aqui que eu mando pra galera. Ele não mandou o teu link, não. Ah, não? Então, peraí, que eu vou mandar, mas eu já vou agradecer. Primeiro, eu vou te parabenizar pelo Dia dos Professores, né, Tiago? Opa, obrigado. O trabalho que você faz é sensacional. Ele é muito bom porque ele democratiza o ensino da estatística. Quem dera, na época que eu comecei o doutorado, se tivesse comunidade naquela época, ia facilitar bastante a minha vida, né? Então aproveitem, o conteúdo é extremamente, do Tiago, é extremamente enriquecedor, aplicação de estatística em várias áreas
né, e a gente aprende bastante. Queria agradecer o espaço e a oportunidade, me colocar à disposição aí. O nome do canal no YouTube é Vejo Marketing em Tudo, né, e aí, enfim, interajam comigo, eu vou colocar o link aqui num segundinho. Perfeito. Maravilha. E a gente tem aqui vários alunos, tá? Da comunidade estatística. Eu vi o Eric aqui que entrou na nossa turma agora, né? Na última turma. Tem o Lincoln também, que é nosso aluno. Tem muita gente aqui que está assistindo que é nosso aluno lá da comunidade estatística e eles podem falar para vocês, se vocês perguntarem para ele como é que funciona o projeto, né? E realmente é algo que o pessoal tem gostado bastante e tem funcionado de fato, tá? Bem legal. A gente... muitas pessoas já colocaram no LinkedIn, né, o projeto, que fazem parte, outros já foram fazer entrevista e falar que fazer parte da comunidade foi um diferencial para conseguir o emprego. A gente teve casos do Moisés, entre outros casos também, né? Então realmente é um projeto que está funcionando muito legal, tá? Então eu vou receber vocês aí de braços abertos, fico feliz da vida com vocês lá com a gente, beleza? Então, eu agradeço aí mais uma vez, professor Marco Severo, pelas gentis palavras aí, né? Uma grande honra, né? Ver um cara que, pô, já tem toda uma carreira, né? Já deu aula na Índia, né, cara? Pô, agora tá aqui dando aula comigo. No YouTube aqui, pô, imagina, um maluco doido aqui de boina aqui. Não tem nem mestrado, nem nada. Eu acho que a riqueza da estatística é você avança, mas aí quando você volta, você entende mais. Então, por exemplo, quando você está estudando regressão, você fala assim, meu Deus, os erros têm que ter distribuição normal. Assim, por que os erros têm que ter distribuição normal, que é um pressuposto básico, né, da regressão? Aí você, por isso que eu entendo, por isso que eu aprendi lá no início a importância da distribuição normal. Você fala assim, eu acho que isso é um dos erros mais comuns do que as pessoas cometem. Elas começam a estudar do final, né? Eu brinco que a estatística é como se fosse um quebra-cabeça, né? Só que a regra é você preencher as peças desde o início. Se você pular, cara, ferrou. Porque se você pegar modelo, pô, você tem que saber estatística descritiva, probabilidade, noções de amostragem, estimação, inferência estatística. Tudo isso você vai aplicar lá em modelagem estatística para fazer algo sério, né? Não estou falando de patifaria, pegar lá e sair rodando código e achar que vai dar certo ou errado, né? Ver se a reta bateu nos pontos ou não. Não estou falando disso, né? Estou falando de negócio sério. Então, se você quiser fazer um negócio sério, né? Não quiser botar ali fogo na casa, né? Eu sempre compartilho um meme, né? A garotinha falando assim, aparece assim, no final, atrás dela assim, tem uma casa pegando fogo, né? Aí eu boto lá, você quer aprender a fazer modelagem estatística de verdade ou quer continuar botando fogo na casa que nem a garotinha colocou? É o meme lá, muito legal. Então, acho que a ideia é essa, tá, pessoal? Então, tem que procurar aí pessoas que desenvolvem um trabalho bem legal aí, como o professor Marco Severo, né? Então, acompanhe o trabalho dele aí também. Ele está com um canal no YouTube agora compartilhando conhecimento gratuito, né? Olha o alto nível, né, que ele ensina aqui. Então, pô, se inscreve lá no canal dele, né? Isso não tem preço, né? Essa galera que já tem uma bagagem absurda e ainda quer compartilhar conhecimento com a gente, então é louvável, né? Maravilha. Vou te agradecer também, porque o start do meu canal veio depois que a gente conversou, e aí agora eu estou ministrando essa disciplina na Índia, e ela é, assim, não sei nem se eu posso falar semipresencial, né? Porque não assim, ela tem a parte síncrona, que é quando eu dou aula ao vivo para eles, e tem a parte assíncrona. A parte assíncrona é a disciplina, uma parte da disciplina de Marketing Analytics no software, no canal do YouTube. Aí está em inglês, e aí meu objetivo é, quando eu terminar isso no ano que vem, gravar as aulas todas em português e deixar... Feliz aí de ter estimulado de alguma forma, né, esse projeto aí que vai ser incrível também, com certeza. Parabenizo aí pelo trabalho, né, e leva para a Índia, leva para qualquer lugar que tá o cara, com certeza. Muito legal. Então, falar aí para o pessoal também que a gente tem descontos exclusivos para estudantes e para mulheres também, tá? Alguns estudantes, né? Entre eles, marketing também se encontra, né, nessa lista, né? Tem matemática, economia, enfim. Tem algum hall de estudantes que tem desconto de 50% na comunidade, tá? E as mulheres têm desconto de 50%, porque aqui no Statidades, 9% são as que assistem aqui o Statidades com a gente. Ou seja, tem que ter uma mudança aí na área, né? Porque as mulheres sabem tão quanto ou muito mais do que a gente, né?
Com certeza. Então, valeu, mestre. Parabéns, Thiago, pela Valeu. iniciativa. Torço muito por você e obrigado pela abertura. Um abraço a todo mundo aí que acompanhou. Valeu. Foi sensacional aí. Vamos para a próxima. Valeu, pessoal. Quinta-feira às 15 horas. Tá marcado aí. Valeu.